E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. Então gente, deixa o like no início do vídeo. Eu peço agora que às vezes no meio, no final do vídeo você pode estar esquecendo. E o like é muito importante, vocês não têm noção o quanto ajuda o like. Então dá essa força e essa moral pra gente. Vamos deixar o like aí, rapidinho você desce, já deixa o like. Se você é novo, se inscreve no canal também, dá esse apoio aí pra gente. A gente bateu os 800 inscritos, eu tô muito feliz. Agora vamos rumo aos 900. Então eu conto com a ajuda de vocês pra gente conseguir bater essa meta aí até o final do mês. Será que a gente consegue bater os 900 inscritos até o final do mês? Ajuda a gente aí, compartilha o canal e você que é novo se inscreve, tamo junto? Se você tem alguma dúvida em relação à ação ou fundo imobiliário, comenta aí que eu vou estar estudando sobre. Se você tem alguma dúvida em relação a fundo imobiliário ou alguma ação em específico, deixa nos comentários aí que eu vou estar estudando sobre a ação, sobre o fundo, para trazer um videozinho legal aí para vocês. E se você puder comentar qualquer coisa, um valeu, um obrigado, uma letra, até um emoji que seja, isso ajuda muito no algoritmo do YouTube para ele entender que você gostou do vídeo e assim ele vai compartilhar para mais pessoas. Lembrando que eu não sou nenhum profissional em relação a análise ou a investimentos, tá? Eu estou investindo aí um pouco mais de um ano, tento estudar o máximo que eu posso e trazer esse conteúdo para vocês de uma forma mais simples, sem usar muito termo, sem falar muitas palavras difíceis ou inglês, que eu acho que dificulta mais a aprendizagem. Eu acho que o pessoal comenta muitas vezes um termo, uma palavra em inglês, que às vezes dificulta o nosso aprendizado e a gente entender as coisas. Então eu falando dessa forma mais simples aí, mais didática, eu acho que assim é melhor pra gente entender, beleza? Hoje a gente vai falar sobre Banco do Brasil e sobre Taesa, tá? Essas duas ações. Eu tenho Taesa, não tenho Banco do Brasil, só que a gente vai comentar aí sobre elas, algumas notícias e algumas coisas, tá bom? Então, bora pro vídeo, vamos aqui em patrimônio. Eu sempre gosto de mostrar o patrimônio para vocês verem que eu tenho realmente as ações, tá? Ou qual é a minha posição, pra gente estar comentando sobre isso também, tá? Em questão de Taesa, a gente tem aí um valor médio de 12,82. Hoje ela está custando 12,13, tá? Uma queda de 5,38%. A gente tem 164 ações, tá? Tem um TAI 4 e ela representa em relação às ações aí 15,46%. Com essa queda aí, ela passou a ser, tipo, junto aqui com a Santander, a terceira maior posição da minha carteira. Você vê que aqui está em 15,46, 15,50 aqui, ó, Itaúsa, Santander e Taesa, são as três maiores posições da minha carteira. Em relação à carteira total, ela representa 5,79% e é uma ótima posição, uma posição bem relevante. Acho que, se eu não estou enganado, é a posição que mais me pagou dividendos aí. E se a gente olhar aqui nos últimos 30 dias, você vê que ela vem caindo. Ela estava a 12,68, tá aí com a queda de 4,34% aí, 55 centavos uma queda. Isso aqui às vezes é oportunidade, tá, gente? Teve o leilão aí de transmissão e ela acabou não rematando nenhum lote. Às vezes o pessoal pode achar isso como ruim, tá? Assim, pô, Taesa não ganhou nenhum lote, isso aí é ruim. Eu tava analisando por uma outra forma, tá? Todos os lotes, a maioria dos lotes aí foram rematados, foram acho que 9 lotes, foram rematados aí com desconto de 50%. Então a Enel tinha, vamos dizer, 4 bi para pagar e o pessoal arrematou por 2 bi. Então foi um desconto muito grande, acredito eu. E às vezes quando você tem um desconto muito grande, a margem pode ser bem reduzida. Então nesse primeiro leilão, acredito que foi uma boa a Taesa não ter arrematado nenhum lote. Porque para arrematar algum lote teria que ser uma coisa bem descontada. E isso para a Taesa hoje em dia eu acho que seria uma pedrinha no sapato a mais, tá? Porque se a gente olhar aqui em relação ao caixa dela, eu sempre gosto de lembrar isso e fazer a comparação. O caixa dela aqui, ela tem 1 bi de caixa. Em relação à dívida, ela tem 9,3 bi de dívida, tá? Bruta, o que dá uma 8,3 bi de dívida líquida em relação tirando o caixa, tá? E então essa dívida aqui eu acredito que esteja bem acima do que seja normal, tá? Por mais que ela seja bem prolongada, ela tá um pouco acima. Então tem que ver isso. A Taesa ela sempre foi uma boa pagadora de dividendos. Então ela por muito tempo pagou bastante dividendos. Esse ano mesmo ela já pagou 73% de payout. Ela teve um lucro aí de 622 milhões e pagou 460. Então, o bom é que o lucro dela é bastante, só que ela estava pagando muito dividendo. E aí o pessoal estava deixando o preço lá em cima. E aí ela começou a reduzir essa questão dos dividendos, tá? Você vê que aqui, ó, no mês 5 do ano passado, 2022, ela pagou 77 centavos. Esse mês 5 aqui, ó, 2023, ela pagou 2 centavos, quando ela tá com no 3 do 5 e data de pagamento nem apareceu, tá? Nem apareceu. Será que no mês 8 aqui vai ter um novo pagamento? Será que vai ser reduzido? Porque aqui, ó, em 2022 ela anunciou 2 vezes, tá? Foi 2 anúncios, um de 29 centavos e outro JCP aqui de 19 centavos, tá? Então, será como é que vai ser aí nesse próximo mês?
Seria uma boa aportar na Taesa agora esperando esses dividendos, tá? Mas eu não esperaria algo muito acima, tá? Uma notícia boa que eu gostei que eu tava vendo. Ela tá pagando as debêntures, tá? Será um pouco da dívida dela, tá? Pagamento de juros da primeira e segunda série aqui, da 11ª emissão de debêntures, tá? Ela pagou aqui, ó, 10 milhões em uma debênture, tá? Na primeira série, e 46 aqui, quase 47 na segunda série, tá? Dando um total aí de 57 milhões, tá? Então, ela tá começando a pagar as dívidas, tá? Pagando as debêntures, o que isso é bom, às vezes até para controlar. Ela ficou de fora aí desse primeiro leilão, não arrematou nada, tá com a dívida elevada, então é bom ela reduzir um pouco essa dívida. Ela reduzindo essa dívida, ela pode até melhorar um pouco como ela vai pegar caso ela precise pegar mais dinheiro para poder fazer arrematar algum leilão e poder fazer a obra, caso ela precise. Eu acredito que ela não vai precisar, tá? Acho que ela controla bem. A questão do retorno da Taesa é muito bom, e ela reduzindo um pouco os dividendos, pode ser que ela sobre mais caixa ou consiga diminuir mais essa dívida aqui, tá? Mas a gente vai ver com o tempo. Lembrando que acho que ainda tem mais 2 leilões aí por vir de transmissão, então pode ser que a Taesa ela foque mais nesses 2 últimos leilões, tá? O preço reduzindo assim é bom pra gente, é o que eu compro, tá? Eu acho que o pessoal tem que ter uma noção. Às vezes o pessoal fala assim, a Taesa tá pagando só 10%, é pouco. Eu tá com a perspectiva de pagar menos dividendos, tá? E o pessoal fica com um pouco de receio. E eu acho que isso aqui é bom, que acaba dando oportunidade pra gente comprar a Taesa, tá? Se estiver pagando 17, 20% aqui, o preço vai estar lá em cima, vai estar nos 13, 14 ou até 15. Então o mercado não vai abrir mão de uma boa pagadora de dividendos. Só que a gente montando uma posição agora com valor curto, quando ela subir, além de a gente ganhar em valorização, a gente vai ganhar em dividendos, tá? Que o dividendo on cost, que é o dividendo sobre o seu valor médio, pode ser muito maior, tá? E agora a gente vai falar sobre Banco do Brasil. Em relação ao Banco do Brasil, que eu queria comentar com vocês. Saiu uma notícia aqui, ó, risco para Banco do Brasil e sinal de vale, tá? O que saiu aqui, o risco do Banco do Brasil? É uma medida do Ministério da Fazenda, pode colocar a rentabilidade do Banco do Brasil em xeque. Segundo a Agroinvestimentos, trata-se da divulgação de novas regras que vão atualizar na equalização. Isso aqui que eu fico um pouco, não é irritado, mas que eu falo para vocês que eu tento deixar um jeito mais simples pra gente falar, tá? Isso aqui, se a gente for colocar a tradução, é equilíbrio. Por que eles não já jogam equilíbrio aqui? Então, vamos ler de forma certa aqui. Trata-se da divulgação de novas regras que vão atuar no equilíbrio de juros no plano safra 23-24. Então, é mais fácil colocar equilíbrio do que equalização, porque se for colocar jogar no Google, vai dar não é o sinônimo, mas o significado é isso, tá? Então isso aqui que eu gosto de falar de uma forma mais simples, sem usar esse tipo de palavra aqui. Analistas também lembram que o limite total da equalização, ou do equilíbrio da companhia, foi reduzido em 16% para o plano safra, a 35 bilhões, enquanto seu valor total para o atual plano aumentou em 27, 250 bilhões. A nosso ver, isso representa alguns riscos para o nível de rentabilidade do Banco do Brasil no segmento rural, embora reconhecemos que o banco possui mecanismos para militar essas notícias negativas, tá? Então, acredito que o quê? Ele falando isso, eu acho que vai equilibrar um pouco a relação aos juros. Acredito que ele vai ter uma rentabilidade menor por causa dos juros referente a esse ano safra aqui, tá? De 2023 a 2024. Por mais que teve um aumento aqui de 240 bilhões, um aumento de 27% aqui no investimento do plano safra, ele pode ter aí uma redução aí de 16% por causa do equilíbrio em relação à taxa de juros, tá? Então, acredito que seja isso aqui. Em relação a isso, nos últimos 5 dias aí, o banco vem caindo aí um pouco aí de 4,26%, que é a mesma coisa que eu falei da Taesa. Com algumas notícias ruins, alguma coisa que pode afetar o banco, se você acredita na companhia, acredita no Banco do Brasil, essas notícias ruins com essa redução aqui, pode ser que seja oportunidade, tá, gente? Às vezes você vai ver assim, pior que nos últimos 30 dias você vê que não é uma redução tão... pode ser, uma redução bem considerável. A gente pegar aqui a T maior, de 8,27%. Se a gente pegar no ano aqui, ó, no ano tá subindo 55%, então... Mas porque tinha todo aquele risco do ano. Eu acho que ela estava muito barata no começo do ano, porque o pessoal não estava muito crente que os dividendos iam ser bons ou que ele ia continuar pagando dividendos. O pessoal achou que ia ser reduzido por causa do governo em si. Mas ela vem pagando bons dividendos recorrentemente, 8 vezes no ano, e isso aí dá um bom ânimo e o preço está subindo, tá? Só que algumas notícias ruins dessas pode ser que deixe o preço lá embaixo. Tanto que ela caiu aqui, ó, de 51,99
para 47,69. Às vezes é até oportunidade para quem quer o Banco do Brasil para quem comprar, tá? Acredito que seja um pouco caro ainda, mas é aquilo, né? Ela pode estar cara agora, pode estar muito mais caro na frente, tá? Então às vezes você tem que ver se o preço compensa, tá? Tem gente que coloca aí como R$ 45, R$ 47 o preço teto, mas às vezes é até difícil encontrar isso, tá? Eu acho que a gente tem que ser o mais realista possível em relação a isso para colocar o preço teto. E ele nesse preço aqui, se a gente olhar o preço sobre o VP dele, ó, tá descontado. Obviamente que tem um risco que governo, né, que é uma estatal, mas olha, ela está descontado em relação ao PV sobre VP. O PL dela está 4,25, que é um PL muito baixo, e o dividend yield está 9,45%. Aí, ó, ela pagou R$ 4,50 nos últimos 12 meses, tá? E eu acho que se vamos ver aqui os dividendos, não sei se já tem um anúncio previsto. 12/6, não. E as datas tem certinho lá. É que eu não vou puxar aqui agora que eu acabei esquecendo, tá? Mas tem as datas certinho. Em relação a isso, eu acho que eu tenho para falar do Banco Brasileiro da são isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto, gente. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo aqui. Valeu e até a próxima. Fui!